Fala aí, cara, beleza? Então, eu quero, com essas aulas, dar uma introdução para vocês sobre esse tema, que é um tema de pesquisa meu, que foi ativo por muitos anos, sobre modelagem matemática de epidemias. A gente está no meio da pandemia do coronavírus e, de alguma forma, a gente tem que ocupar a nossa cabeça, aproveitar para aprender um pouco e passar juntos por esse momento difícil. Né? Então vou aproveitar aqui, já que a gente está no meio da pandemia, muitos de nós estamos sem aula na faculdade, né? Ou trabalhando de casa e tal, então vamos aproveitar e vamos investir um pouco, né, no nosso conhecimento. E para quem gosta de matemática e se interessa pelo tema, vocês vão ver que com a matemática da graduação vocês podem entender muita coisa interessante. E o primeiro conceito, né, que eu quero ensinar para vocês nessa aula introdutória é o número reprodutivo básico, chamado o R0. Tá bom? Então, o R0 ele é um parâmetro super importante, usado por agentes públicos, Organização Mundial da Saúde, para estimar, de fato, o quão contagiosa é uma epidemia, ou um vírus, ou uma determinada doença. Então, para você ter uma ideia, se você entra aqui no Google, tá? Estou entrando aqui no Google, você digita R0 coronavírus, você vai ver uma série de reportagens aqui. Estou botando em inglês aqui, né? Na verdade, acabou entrando aqui nas páginas de inglês, mas para vocês verem assim, né? Business Insider, MIT Technology, New York Times, todas as matérias, né, de jornais sérios dos Estados Unidos falando sobre a taxa de contágio do vírus, né, e o crescimento exponencial da epidemia, eles falam sobre o R0, eles falam sobre esse parâmetro que a gente vai conversar hoje. Você pode clicar em qualquer uma delas aqui, essas primeiras aqui você vai ver mais informações e cientistas tentando explicar um pouco o que é o R0. O fato é que a nossa abordagem aqui ela não vai ser de tentar explicar de uma maneira superficial, mais biológica o que é R0. A gente vai usar um modelo matemático para desenvolver o R0 e a gente vai ver o principal objetivo, né, não dessa aula, mas desse conjunto de aulas, é a gente aprender ou ter uma ideia de como a gente faz a estimativa do R0 a partir dos dados. Quer dizer, se hoje a Organização Mundial da Saúde chega para você e diz que o R0, ou a taxa de contágio do coronavírus, é de 2,4, significa que ela usou um modelo matemático para calcular isso. Então eu vou dar um exemplo bem introdutório, que a ideia é realmente ser uma coisa acessível para vocês, para a gente ver como que isso é feito na prática. Tá bom? Então vou precisar elaborar um pouco, criar um pouco de definições e de notação aqui com vocês, mas vocês vão ver que a gente vai chegar lá. Então, repara o seguinte, nosso problema, né, é o seguinte, suponha que você tem dados epidemiológicos, coloquei aqui uma figurinha, onde aqui no eixo do X eu tenho uma contagem de tempo, no caso aqui dias, por exemplo, tá? E no eixo dos Y eu tenho o número total de casos, né, de uma determinada doença. Pega, por exemplo, então, sei lá, o coronavírus, né? E você quer saber o seguinte, bom, deixa eu botar aqui meu Deus, acabou ficando para cá. Deixa eu botar ele aqui. Então, dado esses 4 pontos, digamos assim, tá? Tem esses 4 dias, né? O cara foi lá e te deu esses 4 dias, ele sabe o número total de casos. Como que a gente faz para estimar esse R0, esse número reprodutivo básico? E o que é o R0? Aliás, né? O R0 é o seguinte, a gente vai ter que responder a seguinte pergunta, né, para motivar a definição do R0. Beleza. É o seguinte, pergunta é: quantas pessoas em média, são infectadas, serão, né, infectadas por um indivíduo, tá?
por um indivíduo durante o período de transmissibilidade, ou seja, durante o tempo, né, o período, deixa eu escrever aqui, eu vou explicar o que é melhor, me explicar melhor o que é o período de transmissibilidade. De transmissibilidade. Quer dizer, desde que esse indivíduo contraiu a doença, durante todo esse período, quantas pessoas esse cara infectou? Essa é a pergunta que vai motivar a definição do R0. Né? Então o cara foi lá, pegou a doença, e ao longo desse período, né, em que ele esteve transmitindo essa doença, no caso lá, no caso do coronavírus, essa doença é transmitida, né, o vírus é transmitido através da saliva, do espirro, da tosse e tal, das gotículas de água, né, onde o vírus está ali. E essa pessoa foi transmitindo esse vírus para outras pessoas. Eu quero saber quantas são essas. Quer dizer, repara, o R0 ele vai ser exatamente essa quantia. Tá? E ele vai dizer o seguinte, bom, vê se você concorda comigo. Né? O R0 é uma quantia que a gente precisa definir e que ela vai dizer o seguinte, olha, se esse R0 for maior do que 1, ou seja, se esse número ele é maior do que 1, se a pessoa transmite essa doença para mais de uma pessoa durante toda a sua vida, né, como doente, então essa epidemia vai pegar. Então não vai ter jeito. Né? Então a gente pode dizer o seguinte, né, se o R0 ele for maior do que 1, o que a gente vai ter que ter? Uma epidemia. Né? Ou seja, o número de casos numa população vai começar a crescer. Por quê? Uma pessoa vai infectar mais de uma pessoa, sei lá, 2, por exemplo, né? E por aí vai, sucessivamente, essas pessoas vão seguir infectando, seguindo esse próprio R0. E se por acaso isso não acontecer, se por acaso esse R0 for menor do que 1, tá? Mas como, Lucas? Uma pessoa pode infectar menos do que uma pessoa, lembra? Esse conceito aqui é um conceito em média, tá bom? Então, você pode assumir que o R0 seja um número real, tá? Não tem problema. Ele pode ser um número quebrado, não tem problema. Então, nesse caso, você não teria uma epidemia. Não teria epidemia, tá? Então, esse é a definição do R0 e o conceito que está por trás da relação do R0 com a epidemia. Né? Então, repara, se você tem dados e você consegue descobrir o R0 a partir dos dados, basicamente você está dizendo o seguinte, olha, cara, você vai conseguir estimar, pelo menos inicialmente, se essa epidemia vai ser grande ou ruim, se vai ser grande ou baixa. Né? Claro, tem outros fatores em questão, mas potencialmente essa epidemia ela vai tender a ser maior se o R0 for maior. Né? Maior do que 1, e quanto maior o R0, maior seria o potencial de estrago, entre aspas, dessa epidemia. Tá? Então, o R0 está associado a um potencial de transmissão. Tá? Ele é um número, chamado número reprodutivo básico. Tá? Ele é uma grandeza, a princípio, que não tem nenhuma unidade, é um número mesmo, é tipo 2.4, 7.2, sei lá, entendeu? 0.9, tá bom? E ele tem essa associação ao potencial de contágio de uma determinada epidemia, beleza? Bom, então esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês, e na próxima aula eu vou definir um modelo matemático, que é o modelo SIR, que a gente vai usar para fazer o cálculo, não só o cálculo do R0, como a estimativa do R0 a partir dos dados, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula, nossa introdução ao conceito de R0, a definição do R0, e agora a gente vai entrar numa matemática um pouquinho mais caprichada, mas também muito mais útil, bem mais interessante, que vai mostrar para vocês como que a gente consegue calcular esse parâmetro. Valeu? A gente se vê daqui a pouco. Um abraço.